últimos 10 anos, a comunicação digital deu um salto. Só no Brasil, o número de pessoas com acesso à internet passou para 77,8 milhões. O uso de mídia social já é a atividade mais popular na internet, com aproximadamente 35 bilhões de horas gastas mensalmente pelos usuários. Com números tão impressionantes, é claro que todo mundo está ligado no assunto. Ou melhor, conectado. As redes sociais são formas de compartilhamento de informações, gostos e ideias entre usuários que possuem os mesmos interesses e estilos. Uma pesquisa feita com jovens entre 18 e 24 anos mostra que 10% ou mais deles não conseguem ficar sem acesso à rede. Para você ter uma ideia, só em 2011, o total de tempo gasto no Facebook cresceu 566%. Você quer ver o porquê? Umas 5 horas por dia, no horário de trabalho, né? Quanto tempo você passa por dia na internet? Por dia eu chego a passar em torno de 6 horas, mais ou menos, somando, né? Mas não é de 6 horas direto, picado. As redes sociais são importantes para os jovens, porque é onde eles se atualizam e interagem com seus amigos. Mas espera aí, como será que eles se viravam antes do Facebook e do Twitter aparecerem? Você lembra de como era a sua vida antes de ter a sua primeira conta de e-mail? Você lembra como era fazer lição de casa sem Wikipédia? Você lembra o exato momento em que deixou de comprar CDs e passou a baixar as suas músicas favoritas? Você lembra do seu primeiro pendrive? Pois é, parece que faz muito tempo, mas não faz nem 10 anos a nossa realidade era totalmente diferente. No início de 2000, a internet era discada. Só se podia acessar de madrugada se você não quisesse pagar contas absurdas de telefone. Ninguém sabia o que era o Google. Não havia redes sociais e o mensageiro top da época era o ICQ. A multimídia chegava pelo Real Player e era do tamanho de uns selos que davam pau toda hora. Mas o que era mais legal é que as pessoas não ligavam para isso. A internet estava começando a dominar o mundo e estava todo mundo excitado com as novas ferramentas e as novas possibilidades. As pessoas acreditavam que o fato de uma empresa ter um website significava status. Logo, empresas, ONGs e organizações em geral passaram a destinar toda a sua verba na criação de ferramentas, websites e softwares. O e-commerce veio trazendo a imagem de um futuro de lucros absurdos. Um dos maiores exemplos dessa febre foi a criação da Nasdaq, uma bolsa de valores voltada exclusivamente para a área de tecnologia. Funcionou por um tempo. As ações das empresas.com explodiram positivamente, mas o sonho acabou cedo demais. Em março de 2000, as ações começaram a despencar. Caiu 4% em apenas um dia e chegou a perder 75% de seu valor. Com o estouro da chamada bolha da internet, centenas de empresas.com perderam valor na bolsa e tiveram que fechar as portas. Existem várias teorias que tentam explicar o estouro da bolha de 2000. Embora o fenômeno seja visto como um sinônimo de prejuízo, ela foi importante para delimitar as proporções que a internet tomou nos anos seguintes. Muitos críticos afirmam que nós estamos prestes a enfrentar o estouro de uma nova bolha. É o caso da Web 2.0, baseada na inteligência coletiva e no compartilhamento viral de tudo, absolutamente tudo que cai na rede. A vocação da internet sempre foi de replicar e distribuir conteúdo, e ao longo dos anos nós pudemos acompanhar as mudanças em todo esse sistema. Da música ao cinema, passando pelo telefone, pelos correios, pela televisão, literatura e fotografia. Tudo teve que se adaptar à capacidade de replicar informação da internet. E o que todo mundo está pensando no momento é: até que ponto o compartilhamento passa a ser pirataria? Alguns dizem que a internet e a pirataria são inseparáveis. Outros afirmam que a pirataria é inerente à tecnologia. E do lado de lá, a distribuição informal vai contra e se mantém ativa. E é nesse cabo de guerra que empresas, profissionais e usuários se veem atualmente. O caminho ideal, acho que seria dar alternativa para as pessoas consumirem conteúdo legal, né? Hoje em dia você tem lojas online de música que já são mais em conta de você comprar, já não é uma coisa tão difícil, né? Você encontrar formas legais de comprar música ou filme, etc. A Sopa e Pipa são tentativas do Congresso americano de colocar mais regras e imposições assim, no combate à distribuição de arquivos na internet. E no fundo isso que vai acabar causando é só uma restrição
da liberdade na internet. Controlar quem é dono de um arquivo digital e evitar sua disseminação na web está cada vez mais difícil. E isso não é ruim, porque força a indústria do entretenimento a usar a rede de maneira mais criativa, e quem ganha é o internauta. Aquele modelo que a gente conhecia das gravadoras, que vendiam bandas em formatos e distribuíam e organizavam shows, etc. Esse modelo funciona assim para poucos artistas hoje em dia. E para os artistas novos é mais interessante lançar a própria música para conseguir público mesmo, para poder divulgar o quanto mais puder divulgar é melhor, é mais interessante para a banda. Se você gravar uma música hoje, ela pode ser baixada por 1.000 ou por milhões de usuários. Artistas desconhecidos têm a mesma visibilidade no YouTube que bandas que lotam estádios no mundo inteiro. São vários os casos de artistas, produtores e escritores que aprenderam a usar o potencial da internet para atrair visibilidade e levar seu trabalho até os fãs. Explodiu do outro lado da rua. Alguém ligou as caixas de som para que o povo usufrua. O orvalho fresco da mata que não se vê mais atua. Varrendo os lares do balneário numa noite de lua. A alegria compartilhada é alegria redobrada. Compartilhada é alegria redobrada. Pela primeira vez, o debate não ficou polarizado entre empresas detentoras de direitos autorais e usuários que baixam conteúdo sem autorização. Na batalha de argumentos que fez o Congresso dos Estados Unidos desistir de votar as leis Sopa e Pipa, o que ficou mais evidente foi o fato de que a classificação de conteúdo precisa ser revista. Mas afinal de contas, você sabe o que é Sopa e Pipa? Você provavelmente já deve ter baixado algum arquivo da internet, seja uma música ou um filme. Pois bem, no final do ano passado, rolou nos Estados Unidos um projeto de lei que prometia combater a pirataria e o mau uso dos direitos autorais. SOPA é a sigla para Stop Online Piracy Act, que em tradução livre significa Lei de Combate à Pirataria Online. O SOPA é um projeto de lei americano que amplia os meios legais para que os detentores de direitos autorais possam combater o tráfico online de propriedade protegida e de artigos falsificados. Em tese, um site pode ser até fechado se ele manter algum tipo de relação com outro site suspeito de pirataria. Outro projeto semelhante ao PIPA, Protect Intellectual Property Act. Esta propõe penas de até 5 anos de cadeia para pessoas condenadas por compartilhar material pirateado 10 vezes ou mais ao longo de 6 meses. Suas propostas também prevêem punições para sites acusados de permitir ou facilitar a pirataria. De um lado, a indústria do entretenimento tentando proteger os seus conteúdos. Do outro lado, as principais empresas de internet tentando proteger a liberdade de compartilhamento. E aí, de que lado você está? As propostas têm apoio de emissoras de TV, gravadoras, estúdios de cinema e editoras de livros como Disney, Universal, Paramount, Sony e Warner Bros. Já empresas de tecnologia como Google, Facebook, Wikipedia, Craigslist, WordPress, entre outros, são contra os projetos de lei. Essas empresas alegam que, se as leis forem aprovadas, as pessoas vão ter muito menos liberdade na internet, dando mais poder a quem quiser tirar os endereços do ar, prejudicando o funcionamento da web no mundo todo. Em protesto a essas leis, no dia 18 de janeiro de 2012, cerca de 7 mil empresas de internet cessaram seus serviços ou mudaram o layout de suas páginas. Um exemplo claro, o Google e o Wikipedia. Além das enormes críticas, a censura prévia e a vigilância extrema que vinham como consequência acabaram motivando o arquivamento das leis. A indústria da internet se juntou contra o Sopa e o Pipa, e isso fez que o Congresso voltasse atrás. Mas vale lembrar que os projetos de lei não morreram. Pois é, a sopa esfriou. Mas será que tudo isso foi apenas a entrada do prato principal? Enquanto o Congresso, executivos e ativistas discutem políticas de direitos autorais, a internet cresce e mantém sua vocação de disseminar conteúdo. Com ou sem leis, a informação não para de circular na web. No próximo programa, nosso jeito de comunicar. Mas olhe de perto, nós vamos te mostrar só 10%.